STF tem placar de 2-1 para manter concurso da Polícia Federal marcado para o próximo domingo. Ação questiona a realização do exame mesmo com restrições de circulação devido à Covid-19. Julgamento no plenário virtual vai terminar ainda nesta sexta, 21. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem placar de 2-1 pela manutenção do concurso da Polícia Federal, que tem provas marcadas para o próximo domingo, 23. A ação foi apresentada por advogados de uma candidata de Pernambuco e questiona a realização dos exames em meio à pandemia. O julgamento do caso no plenário virtual ocorrerá ao longo desta sexta-feira, 21, até às 23h59. O plenário virtual é uma modalidade de deliberação em que os ministros apresentam os votos na página do Supremo na internet, sem a necessidade de uma sessão presencial ou por videoconferência. Pela primeira vez, a Corte vai realizar este tipo de votação em apenas um dia. Geralmente, os processos ficam submetidos ao plenário virtual por pelo menos uma semana. Este prazo é prorrogado quando há algum feriado, por exemplo. O ministro Edson Fachin, do STF, é o relator da ação e votou nesta sexta-feira, 21, pela suspensão do concurso, enquanto que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram pela manutenção do exame. Veja mais abaixo. O concurso da PF vai preencher vagas para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. A ação questiona a realização do concurso, mesmo com os inúmeros decretos restritivos dos estados e municípios, bem como os altos índices de contágios, infecções e mortes pela Covid-19 em todo o país. A defesa da candidata argumenta que realizar a prova em meio à pandemia viola decisões tomadas pela Corte no ano passado, que reconheceram a autonomia de estados e municípios para tomar medidas para evitar o contágio pelo coronavírus. O ato administrativo, o edital que convocou o concurso, oriundo desta reclamação não atende à realidade dos estados e municípios locais, pois exige que todos os municípios e estados, de forma irrestrita, apliquem a prova do referido certame público, mesmo com decretos estaduais restringindo tais serviços, o que, por si só, já viola a própria autonomia municipal e estadual, sobretudo as razões de decidir deste Supremo Tribunal Federal, afirmou. Não se discute o caráter essencial dos policiais federais e o seu papel perante a segurança pública do país, porém, tal circunstância, por si só, não pode justificar a exposição de mais de 320 mil pessoas no período mais crítico da pandemia, até porque, vale ressaltar que os próprios agentes públicos, policiais federais, já se encontram imunizados, o que não foi garantido aos candidatos, gerando um risco concreto à saúde, aumentando, cada vez, a proliferação do vírus e suas variantes, completou. Ao inaugurar o julgamento, o relator ponderou que a realização das provas vai levar ao deslocamento e à concentração de candidatos em locais onde há medidas restritivas por conta da pandemia. A realização de provas implicará o deslocamento e a concentração de concursandos em municípios ou estados que estão adotando medidas restritivas em atenção às evidências científicas sanitárias, sob o risco de colapso dos seus sistemas de saúde. Fortaleza, João Pessoa, Curitiba, Pernambuco e São Luís, afirmou. O ministro ressaltou que, como o STF reconheceu a possibilidade de atuação dos governos locais para tomar medidas restritivas com o objetivo de combater a circulação da doença, a União não pode, sem evidências técnicas ou científicas, impor a realização das provas. Havendo este Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade dessas medidas restritivas, desde que amparadas em evidências científicas, não pode a União, sem infirmar ou contrastar essas mesmas evidências, impor a realização das provas e a ofensa aos decretos locais, havendo razões e recomendações das autoridades sanitárias que amparam as restrições locais, declarou.
O ministro disse ainda que o voto pela suspensão das provas não se trata de interferência indevida nas competências da União para a realização de seus concursos, mas sim de uma forma de assegurar a repartição cooperativa de competências da Federação para adotar medidas sanitárias necessárias à contenção da pandemia. Não se trata de interferência indevida nas competências da União para a realização de seus concursos, mas de sua conformação na repartição cooperativa de competências da Federação, havendo este Supremo Tribunal Federal assentado a competência dos estados e também dos municípios para adotar as medidas sanitárias necessárias à contenção da pandemia, as quais seriam, sim, violadas pela realização das provas e inevitável concentração de pessoas, ressaltou. Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes votaram pela manutenção do concurso. Moraes abriu a divergência. O ministro ressaltou que o fato do Supremo ter reconhecido a competência de governos locais para a adoção de medidas sanitárias no combate à pandemia não autoriza, por outro lado, a interferência no exercício de atividades eminentemente públicas e próprias da União. A autonomia conferida aos municípios e estados para a tomada de medidas locais de contenção da epidemia dirigem-se às atividades dos particulares e de órgãos públicos próprios de cada ente, não se admitindo a interferência de decisões no âmbito municipal no exercício de atividades eminentemente públicas e próprias da União, como a realização de concursos públicos ou o funcionamento de serviços públicos federais, disse. Admitir-se tal solução seria admitir a interferência dos municípios e estados no exercício da administração da União, o que violaria a própria lógica do federalismo e da autonomia dos entes, afirmou em seu voto. O ministro também pontuou que os organizadores do concurso deixaram claro no edital orientações a respeito dos cuidados a serem tomados para garantir a segurança dos candidatos nos locais de realização das provas e evitar a transmissão do coronavírus. Salientou ainda que é necessário que o concurso seja realizado seguindo protocolos científicos de segurança.